terceiro convidado do É Ouvindo Que Se Aprende é Jorge Badawi. Ele é fotógrafo, DJ, produtor e fundador do blog Sereias da Guanabara. E eu tive uma conversa com ele sobre sexualidade e carreira. Espero que gostem, afinal, é ouvindo que se aprende. Então, a primeira pergunta é: como foi a sua trajetória até se encontrar profissionalmente? A minha trajetória foi uma trajetória, acho que atípica, né? Não é uma trajetória tão comum da gente ver acontecendo, né? Me formei em 2009 na Faculdade de Odontologia e comecei a trabalhar como dentista durante esse tempo. Só que, paralelamente a esse meu trabalho como dentista, já havia uma insatisfação muito grande minha com a odontologia, uma insatisfação pessoal. E essa insatisfação, obviamente, ela foi crescendo e, mais ou menos concomitantemente a isso, havia um interesse meu pela fotografia, pela área criativa, pelas áreas artísticas, que sempre houve dentro de mim, né? Por música. E, nesse momento, a fotografia, que, de certa forma, era um hobby, eu fui começando a perceber que ela podia virar uma profissão. E diante da minha insatisfação profissional com a profissão que eu tinha me graduado, eu vi que eu poderia fazer uma transição profissional, né? Obviamente, como toda transição profissional, ela não é uma transição muito simples, mas ela aconteceu, né? Durante algum tempo, eu fiquei até trabalhando como dentista e como fotógrafo, mas depois de algum momento eu decidi, né? Houve um momento de decisão em romper com a odontologia e seguir com a fotografia, né? E aí você ficou trabalhando só como fotógrafo, largou a Não, odontologia? obviamente não. Eu sempre me enfiando em outras coisas. E o trabalho como fotógrafo, hoje em dia eu ainda trabalho como fotógrafo, mas não no mesmo volume de trabalho, de fluxo de trabalho que eu tinha quando eu comecei com a fotografia, né? Porque a partir do momento que eu entrei nesse universo da área criativa, da fotografia, eu acho que a fotografia também me levou para outros lugares, né? Ela me colocou em contato com outras pessoas, ela me colocou mais em contato com o ambiente criativo. E a partir daí eu comecei a trabalhar também, comecei a ser chamado para tocar em pequenas festas como DJ, né? Eu sempre fui o amigo que leva o pendrive com as músicas boas, e aí, de repente, do amigo com pendrive com músicas boas, eu virei DJ da galera, de botar música em festas, e isso a galera foi curtindo, cada vez mais me chamando para tocar aqui e ali, e esse outro hobby também virou profissão, né? Juntamente com esse trabalho de DJ, comecei a fazer festas próprias, minhas, né? Eu comecei também a trabalhar como produtor, entendeu? Para poder ter os meus eventos, assim, onde eu também era DJ, entendeu? Uma coisa foi me levando a outra, assim, sabe? Entendi. E aí você ficou trabalhando como fotógrafo, como produtor e como DJ ao mesmo tempo, nessa transição, né? Isso. E ainda faço as três coisas, né? Hoje em dia eu trabalho como DJ, como produtor, ele toma grande parte da minha vida, do meu espaço, do meu tempo, né? Mas ainda continuo fazendo alguns trabalhos como fotógrafo, sim. Entendi. A segunda pergunta é sobre o Sereias, sobre o seu bloco. Como surgiu a ideia de criar o bloco? E como foi essa experiência? E como é a vida de quem trabalha com isso? Tipo, de ser um dono de bloco, fotógrafo, DJ, produtor. Como que é a sua vida toda em relação a isso? É uma doideira, né? A vida é uma doideira. Mas eu acho que, eu entendendo o meu perfil, da minha personalidade, eu entendo que se não fosse essa doideira, essa multiplicidade de facetas e de ocupações que eu posso ter, para mim não seria legal. Eu percebo que eu sou uma pessoa que eu preciso ter mais de uma ocupação, sabe? Para preencher diferentes facetas ou habilidades, ou seja lá o que for, entendeu? E aí
o bloco surgiu, é engraçado, né? Porque hoje eu acredito que uma coisa levou a outra, né? Eu sempre fui um apaixonado por carnaval, desde criança. Desde criança, eu acho que eu tive também muito interesse, muita vocação por esse setor criativo. Então, eu sempre me vi muito apaixonado por toda essa mística do carnaval. Quando eu era criança, assistia os desfiles de escola de samba. Sempre gostei de me fantasiar. Sempre tive muito interesse por esse folclore, com a música brasileira. Uma coisa que também tem muita representatividade na identidade da nossa cidade, né? Daqui do Rio de Janeiro. Então, eu sempre tive um encanto por isso, né? Então, há muitos anos atrás, um amigo meu, que também é muito apaixonado por carnaval, a gente começou a brincar um com o outro, né? Começou como uma brincadeira de fato, a ideia de ter um bloco de carnaval, né? Sempre ficava assim, vamos fazer um bloco, vamos fazer um bloco. Todo carnaval a gente tocava nesse assunto. Carnaval do ano que vem a gente vai montar um bloco. E isso Nunca saiu do papel. nunca desenrolou. Então, esse lance do bloco que nunca desenrolava, até que chegou o ano de 2017, que foi o primeiro ano da gestão Crivella aqui na Prefeitura do Rio. E eu acredito, assim, Bia, que a maioria das pessoas LGBTs, minorias e tudo mais, elas se sentem um tanto quanto, pessoas que gostam de carnaval, elas se sentem um tanto quanto mais ameaçadas quando as gestões políticas são vinculadas a um extremismo religioso, que é o que dá perfil àquela gestão. Assim como a gente viveu na prefeitura aqui com Crivella, a gente está vivendo agora no governo federal, eu acho que isso assusta a gente, talvez mais do que as outras pessoas, sabe? Só que ao mesmo tempo que isso nos assusta, nos deixa muito temerosos sobre o que vai ser feito, isso também nos motiva a fazer coisas, a afirmar o nosso espaço, a nossa identidade dentro desses espaços, dessas arbitrariedades, entendeu? Então, ao mesmo tempo que assusta, ela nos motivou a chegar e falar assim, a gente ou põe o bloco na rua agora, ou não vai mais acontecer. E foi daí que, aí, em menos de um mês, a gente planejou tudo sobre o bloco e botamos o carnaval para acontecer, sabe? O primeiro desfile do bloco tinha 500, 600 pessoas. Hoje em dia eu acho aquilo uma loucura, porque era uma estrutura muito precária. Era uma bicicletinha com umas caixinhas de som. E no mesmo ano, durante o desfile de carnaval, o bloco já conseguiu colocar 3.000 pessoas na rua. E no ano seguinte, com apenas um ano de existência, existe uma estimativa que houveram entre 12 e 15 mil pessoas no bloco. Caramba! Então, foi a partir dessa sensação de sufocamento que motivou também a gente colocar o bloco na rua, né? O carnaval ele tem um perfil muito interessante que, historicamente, já foi uma festa que sofreu perseguições, sufocamentos, diversas vezes, né? Então, ela sempre teve um perfil político muito forte, só que eu acho que o carnaval ele também tem um perfil de protesto e de movimentação, de ocupação da rua, onde você reforça, afirma, né? Você reafirma identidades, né? Uhum. Do carnaval. Acho que o carnaval tem um perfil muito bacana como movimento social para afirmação de diversas identidades, né? Sim, sim. E foi muito legal que o seu bloco, ele logo de começo, assim, ele já estourou, né? Assim, ele foi começando e foi estourando por ser exatamente uma coisa diferente, né? Que não costuma muito ter, assim, e explodiu, né? Porque foi bem feito. Acho que aí a partir do momento que você você vê que aquilo ficou sério e você resolve virar um produtor mesmo, né? E aí você se profissionaliza para isso, né? De como colocar um bloco grande na rua, com um sistema de som bacana, onde as pessoas sejam um espaço de segurança para as pessoas, entendeu?
Aham. Então, foi esse novo perfil profissional que eu fui me moldando, né? E você que começou tocando e tirando foto dos eventos, como é que foi? Ou várias pessoas, vários amigos envolvidos? Não, era basicamente nós éramos naquele momento 3 produtores e a gente se revezava entre tocar, produzir, fotografar e tomar conta do espaço e ao mesmo tempo era uma doideira assim, né? Eu acho que deu certo porque existia muita verdade, muita paixão ali no que a gente queria, sabe? Era tudo muito de verdade ali pra gente, sabe? Aham. E desde que o bloco começou, resolveu existir, a gente tinha um norte, que o perfil do bloco ia ser um bloco que falasse sobre diversidade, entendeu? Muito legal isso. É, a última pergunta é justamente em relação a isso, a diversidade no carnaval, né? Como que é tudo isso para você? O carnaval, né, historicamente, é uma festa que já celebra a diversidade, né? Eu acho que a grande magia do carnaval está em toda essa diversidade. E, tradicionalmente, né, o carnaval sempre foi uma festa LGBT, uma festa gay. Sempre houve a presença de travestis, transexuais no carnaval. Então, as siglas ali do LGBT, elas sempre estiveram dentro do carnaval, né? Nós sempre fomos produtores do carnaval, visionários do carnaval, personagens do carnaval. E o lance do Sereias da Guanabara foi o seguinte: a gente, diante dessa ideia de fazer o bloco, eu estava com o meu amigo, o Léo, que é meu sócio hoje na produção do bloco e tudo mais. A gente estava num passeio na Baía de Guanabara, e nesse passeio, a gente pensando sobre o carnaval, como é que a gente ia fazer o bloco, qual ia ser o perfil do bloco. A gente não tinha nome, a gente não tinha ideia, a gente não sabia ainda qual ia ser o perfil musical do bloco, mas a gente tinha uma certeza que ia ser um bloco que falasse sobre diversidade. A diversidade era o que ia nos guiar dentro do bloco. A gente queria que fosse um bloco onde todas essas formas existissem ali dentro, todas as expressões, todos os tipos de corpos estivessem dentro desse bloco de carnaval. Isso foi o que foi nos guiando para pensar o que seria, né? E aí, coincidentemente, a gente num passeio de barco na Baía de Guanabara, pensando sobre isso, e aí eu digo que eu costumo brincar dizendo que eu tive uma espécie de epifania ali, sabe? Diante daquele cenário da Baía de Guanabara, um cenário lindo, mas ao mesmo tempo dentro de uma cidade completa, que a Baía de Guanabara era completamente degradada. E isso me fez perceber que aquilo ali é uma espécie de síntese do Rio de Janeiro. E ainda ali, por isso que eu digo que foi uma epifania, porque foram vários pensamentos, a gente falando sobre carnaval, o cenário. Eu pensava, foi de repente uma coisa que me veio assim na cabeça, e olhar para aquele mar ali e pensar que o mar é justamente um espaço de diversidade de vida, né? Uhum. E que mesmo dentro de uma Baía de Guanabara completamente degradada, existe vida ali dentro desse espaço, sabe? Existem mamíferos, peixes, artrópodes, e isso me fez falar que o mar é o lugar de diversidade, e isso daqui é a síntese do Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é carnaval. E eu falei assim, mas como que eu vou levar um assunto tão sério para o carnaval? Que o carnaval ele precisa ter a magia, o brilho, a brincadeira, só que é um assunto sério, né? A diversidade, a afirmação à vida, dentro de um espaço degradado. E aí eu pensei justamente sobre as sereias, né? Que é esse ser mítico, que é humano, é um peixe, é mulher, é homem, a gente não sabe o que é. Então, ele em si só ele já tem uma diversidade e ele é lindo, ele é carnavalesco, ele tem lendas sobre ele. E aí nada me
me pareceu mais adequado do que as sereias dentro da Guanabara. Uhum. São as sereias do Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Foi assim que surgiu o nome do bloco, né? E quando a gente fala sobre sereias e esse universo marinho que a gente está ali no bloco, a gente justamente quer falar sobre a diversidade que existe dentro desse espaço, sabe? De pensar que usar o microcosmos ali da Baía de Guanabara para o macro da nossa cidade, do nosso país, de que existe, por mais degradado que esses espaços sejam, existe vida, existe diversidade, existe a afirmação da vida. Entendeu? Então, todo esse lance do nome, da ideia, né, do propósito do bloco surgiu assim, entendeu? Celebrando a diversidade. E diversidade, carnaval, são coisas que sempre estiveram juntas e são impossíveis de serem dissociadas. Sim, sim, é. Muito legal. Isso é um nome realmente muito criativo e que faz muito sentido, né? Assim, muito legal. Muito legal mesmo. Bom, eu acho que é isso, acabou. Foi muito legal, foi incrível. Nem eu sabia de tanto detalhe assim. Foi muito legal saber de tudo e aprendendo e conhecendo e ouvindo. Obrigada, Jorge. Obrigado, Bê. Um beijo. Até mais. Tchau.